Começando um novo assunto. Hoje o teorema de Thevenin e Norton, né? Teorema de Thevenin e Norton. Simplificando os circuitos, a gente vai trabalhar agora com teorema de Thevenin e Norton. Então, vamos observar essas duas estruturas. Aqui nós temos um circuito, né, com duas malhas. Então, na figura 11, as impedâncias Z1, Z2 e Z3, eu vou ligar no ponto AB e encontrar a corrente que vai ser solicitada por Z1, Z2 e Z3. Mas antes disso, nós vamos simplificar esse circuito aqui aplicando Thevenin, certo? É uma metodologia prática da gente simplificar os circuitos, certo? O que é o teorema de Thevenin? Estabelece que qualquer estrutura linear ativa com os terminais A e B, aqui tu diz que é qualquer estrutura, né? Com os terminais A e B, na saída aqui, toda essa estrutura que está aqui dentro, ela pode ser substituída por uma única fonte de tensão em série com uma impedância Z. A polaridade da tensão V', equivalente de Thevenin, deve ser escolhida de modo que a corrente através de uma impedância ligada tenha o mesmo sentido que teria uma impedância ligada à estrutura ativa original. Já entramos no exemplo para ir simplificando. Dado um circuito, esse da figura 11.3, vamos determinar o equivalente de Thevenin em relação aos terminais A e B, sempre voltado, né? O nosso referencial são os pontos, a partir dali, onde eu vou determinar o equivalente de Thevenin. Então, nós vamos ter que encontrar, esse aqui já é o circuito resultante, né? Thevenin é, no ponto A e B, eu vou gerar um circuito equivalente, que seria uma fonte de tensão em série com uma impedância. A impedância de todo esse circuito, né? Empregar o resultado determinado, depois que eu achar o nosso equivalente de Thevenin, aí nós vamos colocar duas cargas nele, o Z1 e o Z2. Então, o primeiro passo é encontrar a tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin é a tensão no terminal A e B. Qual a diferença de potencial entre A e B? Então, a gente viu que para encontrar a diferença de potencial nos terminais de A e B, eu preciso saber a corrente. Porque aqui eu tenho uma impedância 5 mais J5, né? Então, quem é a corrente aqui, neste lado? A corrente dentro dessa malha, aplicando a primeira lei de Kirchhoff, é essa tensão dividido por essa impedância aqui. Quem é essa impedância? É 5
mais J5 menos J5, né? Então, 5 mais J5 menos J5 deu 5. Então, 50, que é a tensão dividido por 5, dá 10. Quem é o ângulo? É o mesmo, ângulo zero. A tensão de Thevenin é equivalente, então, a queda de tensão nos terminais dessa impedância aqui, ó. Que este ponto aqui é este ponto aqui, ó, né? Então, a queda de tensão, a tensão VAB, chamou de V', né? V' é igual a VAB, é igual a corrente multiplicada por essa impedância. Quem é a corrente? Foi 10, com ângulo zero. Quem é a impedância? Aqui ele já encontrou a resultante, já saiu da forma retangular e foi para a forma polar. Pronto, então é 10 vezes essa impedância que deu 70,7. Já foi encontrado. Agora nós vamos encontrar a impedância de Thevenin. Aí aqui tem uma prática, que eu não disse no início, né? Para encontrar a tensão, eu meço a tensão em cima dos dois pontos que foi VAB que ele pediu. Agora, para encontrar a impedância de Thevenin, o primeiro passo aqui é anular todas as fontes. Aqui eu só tenho uma fonte. Quando eu anulo a fonte de tensão, gera um curto-circuito, né? Certo? Gera um curto-circuito. De tal forma, como é que ficou? Né? Então, quem é a impedância nos terminais? Eu anulando essa fonte de tensão, aqui gera um curto. Então, fica menos J5, paralelo com 5 mais J5, né? Então, quem é a resultante? É o produto dividido pela soma. Aí, ó, né? Então, o produto dividido pela soma deu uma resultante 5 menos J5, que é o circuito equivalente de Thevenin, tá aqui, ó, da figura A. É uma fonte de tensão, que foi a tensão que eu encontrei aqui, 70,7 com um ângulo de 45, em série com a impedância equivalente, chamada impedância de Thevenin, desse circuito 11.3, que deu 5 menos J5. Pronto, está aqui. Encontrado o circuito equivalente, ou seja, o circuito de Thevenin, agora eu vou colocar as duas cargas aqui, a carga Z1 e a carga Z2, e determinar as correntes, né? Então, o circuito equivalente de Thevenin é o da figura A, está aqui. Esse circuito aqui é igual a esse, né? Esse é o equivalente daqui. Esse aqui é o equivalente desse com relação ao ponto A e B, certo? Com relação ao ponto A e B. Ligando a resistência Z1 na figura B, ó, eu vou colocar o Z1. Quem é o Z1? É 5 menos J5. Aí eu coloco aqui nos pontos A e B. Então, ligando-se a impedância Z1 nos terminais do circuito equivalente de Thevenin, obtém-se a figura B, que é essa daqui. Então, quem é a corrente? A corrente aqui é eu dividir a tensão, que é 70,7, pela a soma das duas resistências, né? Aqui, ó. 5 menos J5 mais 5 J5, né? Então, aqui, 5 mais 5 é 10, menos J5 com menos J5 dá J10, de tal forma que a gente dividiu 70,7, por isso daqui você já está usando aquela nossa calculadora, né? Os colegas estavam usando, foi o maior show usando a calculadora.
Eu estava corrigindo os trabalhos, não estava entendendo o que eles... Aí revelaram. Nós estamos usando a calculadora que o senhor nos deu, aquela app lá, caríssima, né? Então, ninguém quer nem saber quem é 5 menos J5 mais 5 menos J5. Eles colocam na maquininha e já saiu o resultado. Já dividi, já deu 5 com um ângulo de 90. Pronto, foi encontrado. Aí, para achar a potência é essa corrente aqui que nós encontramos, 5 com 90 ao quadrado, vezes 5, né? Vezes 5, porque ele está achando, ele pediu para determinar, calcular a potência a elas fornecida, a cada fonte, né? Então, só foi multiplicar por 5, que é 5, é exatamente a resultante de 5 menos J5, né? Aí achou 125 watts. Na impedância Z2, da mesma forma, ó, coloquei aqui, encontrei a corrente, dividi a tensão por ela, que é 70,7 com ângulo de 45, dividido por essa impedância aqui, que é 5 menos J5 mais 10 com ângulo zero, somei elas, né? Aí já me deu um resultado de 4,7. Aí eu achei já achei a potência em cima dela. Fui só multiplicado por 10, né? Tá aqui, ó. Tá? Multiplicado por 10. Aqui é só para você ver como foi que nós encontramos o circuito equivalente de Thevenin entre os pontos A e B. Não é o circuito equivalente desse circuito aqui. É com relação aos pontos A e B, que é uma coisa diferente, certo? Vamos para o próximo. Então, o que é relativamente esse teorema de Norton? A gente já viu o teorema de Thevenin, que o resultado dele é uma fonte de tensão em série com um resistor equivalente de Thevenin, né? Agora vamos ver o teorema de Norton. O teorema de Norton estabelece que qualquer circuito linear ativo de terminais de saída A e B também, a mesma figura. Ele gera esse circuito equivalente aqui, ó, que é uma fonte de corrente em paralelo com a impedância lá, com a impedância equivalente, que é a mesma impedância de Thevenin, certo? A mesma impedância de Thevenin. Então, você viu que Norton, aqui eu devia ter corrigido, não é mais. É, tá certo, é Norton. Então, o teorema de Norton é uma. Aqui não está aparecendo a fonte de. Essa figura aqui é uma figura pobre, né? É uma fonte de corrente em paralelo com a impedância total dos pontos A e B. Aqui ele está dizendo que está entrando uma corrente linha. Essa corrente linha está vindo de uma fonte de tensão. O exemplo aqui, ó. Dado o circuito da figura 11.6, determinar o equivalente de Norton em relação aos terminais AB. Sempre é com relação aos terminais AB. Com o resultado obtido, calcular Z1 e calcular Z2. A mesma coisa que a gente fez no primeiro, né? Sucessivamente, ligar e determinar a potência fornecida a cada um. Aplicando um curto-circuito em AB, temos que linha. O que eu faço aqui?
a impedância resultante é a mesma, certo? A impedância total é a mesma de TV não. Então, para mim, eu vou ter que encontrar uma fonte de corrente, né? Como é que eu encontro a fonte de corrente? Determinar a potência. Aplicando um curto-circuito aos terminais AB, temos que I' é igual a 50 dividido por 0,5. Certo? Que para você encontrar, olhe bem, quando eu for encontrar, eu quero encontrar a corrente, né? A corrente de Norton aqui. Então, o passo de Norton é eu encontrar, eu fecho um curto de A a B. Quando eu fechar um curto de A a B, essa impedância aqui desaparece, porque eu curto-circuitei, né? Quando eu curto-circuito, a corrente não passa mais por aqui, ela passa pelo menor circuito, pela menor impedância, que é a impedância de curto-circuito. Então, só resultou quem? Só resultou menos J5, né? Aí eu encontrei a corrente, ó. Eu encontrei. Quem é a corrente? É 50 com ângulo 0 dividido por 0,5, certo? Aí deu 10,90. Já achei a corrente de TVNAM. Tá aqui, ó, 10,90. Esse aqui é o circuito de TVNAM, tá? O circuito resultante é esse daqui. TVNAM não, cara, de Norton. Perdão aí. Certo? Difícil não, né? Então, nós já encontramos o circuito equivalente de Norton aqui, ó. A corrente que está entrando é essa daqui, 10 com ângulo de 90. Acabamos de calcular. Aí, para achar o Z equivalente, eu anulo as fontes, anulei as fontes. Quando eu anulo, olha essa linguagem, quando eu anulo uma fonte de tensão, gera o quê? Um curto-circuito. Quando eu anulo uma fonte de corrente, fica um circuito aberto. Esses conceitos que a gente aprendeu lá em eletricidade. Quando a gente anula. Porque eu quero encontrar o valor da impedância. Então, eu tenho que desenergizar o circuito. Tirar todas as fontes de circuito. Tirar todas as fontes. Quem são as fontes? Fonte de corrente, fonte de tensão. Então, quando eu anulo uma fonte de tensão, essa linguagem significa que eu curto-circuito no canto que estava a fonte, fica um curto-circuito. Se ali fosse uma fonte de corrente, ficaria um circuito aberto. Aí ele diz aqui, para encontrar a impedância de Norton, eu anulo as fontes. Aqui ele disse a fonte, porque só tem uma. Quando eu anulo a fonte aqui, ó, anulei a fonte, aí gerou o quê? No canto da fonte ficou fechado, um curto. Aí, na verdade, eu tenho menos J5 em paralelo com 5 mais J5. Aí, a resultante disso aqui é o produto delas dividido pela soma. Você usa aquela nossa calculadora lá que eu lhe dei. A resposta é 5 menos J5. Pronto, o equivalente de Norton está aqui. Acabei de te mostrar. É uma fonte de corrente em paralelo com a impedância, que é a mesma impedância de TVNAM. Agora eu vou pegar cada uma e vou inserir aquela carga lá, ó. A carga Z1. Quem é a carga Z1? 5 menos J5. Coloquei ela aqui, ó. Peguei o meu circuito equivalente de Norton. Aí já coloquei essa carga aqui. Ligada a impedância Z1 aos terminais do equivalente, do circuito equivalente de Norton, mostrado na figura 11.8b, aqui a figura 11.8b, encontramos a corrente. Quem é a corrente? Aqui está se fazendo aqui
nós estudamos lá no capítulo 3, a corrente total que multiplica Z dividido por Z mais Z1, né? Que é essa daqui, ó. Z mais Z1. Quando eu coloco ela aqui, ó, as duas não estão em paralelo aqui, ó. Aí eu quero saber a corrente que está passando aqui, que é a corrente 1. A corrente 1 que está passando nesse braço é quem? É a corrente total, nós já estudamos essa fórmula lá no capítulo 3. É a corrente aqui, a impedância do outro lado, que é Z', dividido pela soma das duas. Pronto. Lá no capítulo 3, nós deduzimos essa equação e eu disse que ao longo do curso a gente ia utilizar, já estamos utilizando. Porque aqui, no circuito equivalente de Norton, a gente não tem tensão. A gente está acostumado a encontrar a tensão, encontrar a corrente, dividindo a tensão pela impedância. Quando nós não temos a tensão, utilizamos esse recurso. A corrente total, que multiplica a impedância do braço anterior, dividido pela soma das duas. Aí deu 10, né? Porque a corrente total de Norton que eu encontrei não é 10,90? Está aqui. Quem é Z'? Quem é Z'? Z' é esse cara aqui. É 5 menos J5. Está aqui. E quem é Z' mais Z1? Está aqui. Z' mais Z1 é 5 menos J5. E o Z1 é 5 menos J5. 5 mais 5 dá 10. E menos J5 com menos J5 dá menos J10. Utilizando a nossa calculadora EP que você tem aí, dividir e deu 5,90. A potência fornecida a Z1 é o quê? É 5, que é a impedância resultante, né? Vezes a corrente I ao quadrado. Pronto, está aqui, ó. Certo? Quando a impedância Z2 é ligada a B, na figura C, deu a mesma forma aqui, ó. Quando eu ligo ela aqui, aí eu vou encontrar a corrente em cima dela aqui, ó. Usei o mesmo recurso, né? E 2, mesmo recurso. Né? Aqui encontrei a corrente, achei o P2. Viu? A utilização daquela fórmula que ninguém se interessou por ela. Olha aqui a aplicação, né? A gente consegue encontrar as outras correntes se eu tenho a corrente total, né? Legal aí. Continuemos. Então, o circuito equivalente de Thevenin e de Norton. Só para fazer uma revisão aqui para chegar lá na frente. Alguém reclamando que está sem. Então, os teoremas de Thevenin e Norton foram aplicados aos dois circuitos idênticos, do exemplo 1 e 2, respectivamente, obtendo os resultados idênticos. Aqui nós temos o circuito equivalente de Thevenin e aqui nós temos o circuito equivalente de Norton, né? Vamos para frente. Aqui é só mais uma demonstração. O que é o teorema de Thevenin, né? Ou Thevenin, como você queira pronunciar. Então, os parâmetros de Thevenin, pH e a resistência de Thevenin devem ser determinados da seguinte forma. Eu encontro a tensão de Thevenin, que é a tensão nos terminais AB, e eu encontro a resistência ou a impedância, no nosso caso aqui, é a impedância, né? Nós estamos trabalhando com circuitos de corrente alternada. A resistência total existente entre os pontos A e B, sem a carga, com todas as fontes desativadas, anuladas. Quando é uma fonte de tensão, gera um curto-circuito. Quando é uma fonte de corrente, gera um circuito aberto. Só aquele macete, né? Porque para me determinar o equivalente de Thevenin, eu tenho que ter a tensão de Thevenin em cima dos dois pontos que eu pedi, que é o ponto A e B. Então, eu só encontro a diferença de potencial no ponto. A tensão VAB, que é igual à tensão de Thevenin. Aí, para encontrar a impedância de Thevenin,
é que eu anulo todas as fontes. Quando eu anulo uma fonte de tensão, no canto da fonte fica um curto-circuito, um fio passado direto. Quando eu anulo a fonte de corrente, o circuito fica aberto. Só isso que a gente entendeu. Aqui depois eu explico. Estou repetindo, né? Estou repetindo. Eu vou logo para exercício de fixação, que é bem melhor para a gente aqui, a gente aprende mais rápido, por causa do nosso tempo. Você vê como é prático isso aqui. Então, determinar o circuito equivalente de Thevenin da estrutura da figura 10. Cadê a figura 10? Essa daqui. Então, nós vamos... Sempre que eu for trabalhar com Thevenin, é em cima do ponto que eu estou falando. É uma diferença do equivalente de Thevenin, que ele está definido em 2 pontos. Não é exatamente o circuito equivalente do circuito. A gente estava acostumado a encontrar o circuito equivalente do circuito. É outra coisa. Certo? Aqui eu quero encontrar o equivalente de Thevenin, aí eu digo aonde eu quero, no ponto A, B. Se eu mudasse esse ponto para cá, ó, em cima desse resistor de 5 ohms aqui, já seria um outro circuito equivalente. E o interessante, se eu fosse encontrar o Thevenin em cima do resistor de 5 ohms, eu tiraria ele daqui. Primeira coisa que eu faço é tirar o elemento e determinar o equivalente de Thevenin naquele ponto. Aí depois eu trago o elemento e coloco. É um procedimento. Depois você vai ver a importância de trabalhar com este procedimento. Certo? Então, a impedância equivalente de Thevenin é calculada substituindo-se a fonte por uma impedância interna, assim nós temos. Aqui eu pego esta fonte, olha o procedimento. Fechar a porta que está vindo ruído lá de fora. Eu vou primeiramente encontrar a impedância de Thevenin aqui, a impedância equivalente. Então eu pego essa fonte, anulo. Quando eu anulo, fica fechado. Então, ficou 5 em paralelo com 3 mais J4, ó, certo? Mais esse J5 aqui, ó. Quando eu fecho, eu não estou desenhando aqui, né? Estou só lhe falando. Eu peguei um exemplo feito lá no livro. Eu estou resolvendo a fixação resolvida do livro. Então, como é que eu cheguei aqui, ó? Eu tô, na verdade, procurando o Zelinha. Quem é o Zelinha? É o equivalente do circuito de Thevenin, né? Eu vou encontrar Thevenin no ponto A, B. Aí o primeiro passo que ele está fazendo aqui é determinar a impedância equivalente de Thevenin. Aí eu anulo essa fonte, quando eu anulo essa fonte de tensão, aqui fica fechado. Aí tu olha um novo circuito que gerou, tu tirou essa fonte, tu não está mais vendo ela aqui. Aí aqui está fechado, 5 ohms em paralelo com 3 mais J4. Olha aí, 5 ohms, né? Mais esse daqui, ó. Fechou esse em paralelo com esse, mais esse aqui. Esse aqui está em série com esses dois aqui em paralelo. Por isso que ficou J5 mais 5 vezes esse, dividido pela soma deles, ó. Pegou a maquininha científica que eu lhe dei, resultou nesse negócio aqui. Isso aqui já é Zelinha, o equivalente, a impedância equivalente, ou seja, a impedância de Thevenin no ponto AB. A corrente I do circuito aberto é... Eu quero saber a corrente I do circuito aberto, a corrente nesse ponto aqui. Aqui não está passando corrente nenhuma, né? Porque o circuito não está aberto, então eu quero saber a corrente aqui em cima, ó. Né? Que para mim calcular o quê? A tensão de Thevenin no ponto AB. Olha aí o negócio como complicou. Né? Para mim encontrar a corrente, aqui você vê que se eu for medir a tensão do ponto AB,
aqui não tem corrente. Se não tem corrente, não tem tensão. Então, o ponto AB eu desloco para cá, para esse canto aqui, ó. O ponto A está bem aqui e o ponto B está bem aqui. Eu quero, na verdade, saber a queda de tensão. A queda de tensão VAB é a queda de tensão em cima de 3 mais J4. Eu tenho que saber a corrente que está passando aqui, ó. Quem é a corrente que está passando aqui? É 10 com ângulo zero, dividido por essa impedância aqui, por onde ela está circulando. 5 mais 3 mais J4, certo? Aqui, ó, né? Aí já fui naquela nossa calculadora lá, dividi 10 com ângulo zero, dividido por 5 mais 3 mais J4, que deu 1,117 com ângulo de 126. Então, a tensão em circuito aberto é a queda de tensão em cima de 3 mais J4. Lógico, né? Aqui, ó, 3 mais J4. Então, quem é a tensão velhinha? É o I, que eu encontrei aqui, que é 1,117 com um ângulo menos 26,6, multiplicado, né? Lei de Ohm aqui, ó. A queda de tensão, velhinha, é I vezes a impedância 3 mais J4. Aí deu quanto? Deu 5,58 com um ângulo de 26. Aí, encontrei o circuito equivalente de Thevenin, esse cara aqui. A polaridade de V é dada pelo sentido da corrente, né? Que entra na impedância. 3 mais J4. Assim, V' debita no sentido do terminal A do circuito equivalente 11. Tá? O sentido da corrente é esse daqui. Muito simples, né? Vamos aprender exatamente o que é esse Thevenin, né? O que é esse equivalente Thevenin e o que é esse equivalente de nó. Daqui a pouco você vai ver a aplicação, vai ficar encantado quando você estiver trabalhando com um circuito bem complexo e vai fazer essas simplificações usando Norton e Thevenin. Determinar o equivalente de Norton da estrutura 1011. Parece que eu não dupei a estrutura 1011. Epa! A impedância equivalente é a mesma. Será que eu perdi? Deixa eu ver o que foi que eu fiz lá. Deixa eu ver se eu modifiquei alguma coisa. Não, eu só não coloquei a figura aqui, mas a 1012 é parecida com ela. Então, a impedância equivalente é a mesma encontrada na figura. Quando eu vou encontrar a equivalente aqui, eu fechei a fonte de tensão, né? Então, é a mesma da figura anterior. Ah, é da figura anterior, né? Está aqui, ó, a mesma figura. Ele vai encontrar Norton. Então, a impedância equivalente é a mesma de, de, de Thevenin, tá? É a mesma. É o mesmo procedimento. Então, quem foi a impedância de Thevenin? Foi 2,5 mais J6,25, né? Mesma coisa aqui, ó. Está aqui, isso que ele está dizendo. 2,5 mais 6 mais J6,25. Aplicando o curto-circuito aos terminais AB, olha aqui, né? Aí agora que eu vou encontrar a corrente, né? Então, quando eu aplico aqui, o que é que eu tenho? Eu vou encontrar um ZT. Quem foi o ZT? Aplicando um curto-circuito aos terminais AB, a impedância total do circuito apresenta a fonte 10. Encontramos isso daqui, 6. Assim, a corrente total vai ser 10 dividido por ZT, certo? 10 dividido por ZT, porque eu curto-circuitei para encontrar a corrente, eu quero encontrar a corrente nos pontos A e B.
para mim poder determinar o circuito equivalente de Norton. Aqui, para mim encontrar o valor dessa corrente de curto-circuito, eu curto-circuito os pontos que foram pedidos, porque o nosso equivalente de Norton aqui é no ponto AB, sempre trabalhando em cima desse ponto AB, né? Por isso que ele curto-circuitou, né? Quando ele curto-circuitou, aí ele achou uma nova impedância aqui, ó. Quem é essa nova impedância? É esse 5 mais J5 paralelo com 3 mais J4. Aí deu esse valor aqui, resultado do curto, quando ele curto-circuita os pontos AB. Ele encontra um ZT, né? Aí, quando eu encontrei esse ZT, em cima dele, eu já vou encontrar a corrente. Quem é a corrente? Agora eu volto a ver a tensão, né? Eu encontrei o equivalente aqui, que é esse, 6,35 com 23,2, né? Aí eu dividi, olha aí que eu encontrei a corrente total. Aqui, encontrei a corrente total. Encontrei. Agora eu quero saber quem é a corrente circulando aqui. Ah, a corrente linha. Quem é a corrente linha? É a corrente total. Aqui esse braço de J5 está em paralelo com 3,5. Aí eu quero saber a corrente e linha, que é a corrente em cima do J5, né? Quem é a corrente em cima do J5? É a corrente total, que multiplica o braço anterior, né, o braço oposto, dividido pela soma deles. Aí deu 1,575. Pronto, encontrei o I'. Encontrado o I', que é 0,83, esse linha não é a corrente de curto-circuito? Pois é a corrente de Norton. Aí tu constrói aqui o circuito equivalente de Norton. Interessantíssimo, né? Muito prático isso daqui. Daqui a pouco eu vou colocar uma prática para você. É muito importante. Digamos que a gente estivesse lá em Balbina, nos barramentos de saída de Balbina, alimentando Manaus. Como é que tu vais encontrar o circuito equivalente de Manaus? Essa cidade toda complexa. Como é que tu vai estudar essa malha, né? Aí lá naquele momento, tu está fazendo um ajuste na releição, está fazendo um estudo de proteção da subestação, e tu precisa dessa corrente total. E aí, tu vai vir para Manaus, sair, pegar todo o sistema elétrico de Manaus e encontrar o circuito equivalente. Olha aí como tu já aplicou lá em Balbina, tu considerou 2 pontos A e B de saída e encontrou naqueles 2 pontos o circuito equivalente de Norton, o circuito equivalente de Thevenin. Viu aí? Vamos precisar disso. Tenha calma. Professor, é verdade. Eu acho que eu comecei às 17h30. Eu não quero passar de 50 minutos. Né? O 3. Nos terminais AB. Cadê os terminais AB? Da figura 114, é essa daqui. Do circuito de corrente contínua, olha aí, corrente contínua, né? Da figura 1114. Ligam-se sucessivamente 3 resistores. Um resistor R1, um resistor R5 e um resistor R3. Determinar a potência dissipada em cada resistor. Agora aqui, ó, o ponto AB, nós vamos ligar aqui. Importantíssimo quando você estiver trabalhando com proteção, né? Viu aí? Teorema muito simples, mas com uma aplicação enorme, né? Então, determina-se o circuito equivalente de Thevenin, da figura 1114. A corrente é
encontrar a corrente aqui dentro, ó, vai ser 20. Aplicando o Kirchhoff, para encontrar a corrente nessa malha, porque tu tens que encontrar a corrente. Depois tu vai achar. Então, determina-se o circuito equivalente de Thevenin. Na figura 11.14, a corrente é... Quem é a corrente aqui? É 11, é 20 menos 10, dividido por quem? Por 5 mais 15. Né? Primeira lei de Kirchhoff. Segunda lei de Kirchhoff. Deu meio amperes. A queda de tensão no resistor 5 ohms é o quê? É a corrente vezes o resistor, que deu 2,5. Meu pai do céu, o cara vai botar o som. Com polaridade indicada. Exprime-se a tensão A em relação a B. Então, VAB, quem é VAB? É 10 mais 5V, né? Que é a tensão aqui em cima, volt. Que deu igual a 12,5. Porque já foi dado a tensão aqui, ó. Quem é a tensão V5, né? 2,5. Ele quer saber a tensão em cima de VAB. Né? A tensão de TV não. Então, aplicada a segunda lei de Kirchhoff aqui, vai ser 10 mais V5, né? Fica menos com menos. E já achou o V5. Quem é o VAB? Deu 12,5. Se eu somar 10 mais 2,5, dá 12,5. Quando as fontes de tensão contínua são anuladas, a impedância Z' fica igual à combinação paralela de 5 e 5, né? Se eu eliminar aqui, eu vou encontrar a impedância de Thevenin de 5 e 15. Eu não imaginava que esse rapaz ia ligar o som dele na hora da gravação da aula. Então, é só multiplicar e dividir pela soma, né? 5 vezes 15 dividido por 20. Ai, me sorry, né? Eu não imaginava que esse rapaz... Vamos lá para a sala? Eu não imaginava que esse jovem aí, para não dizer de uma outra forma, né? Que ele fosse ligar o som dele essa hora. Né? Eu não imaginava que esse José fosse ligar um som, morar em favela, dá nisso, né? Morar em favela é assim, ó. Cara, cheio do mel. Vamos lá. Então, a impedância de Thevenin foi 3,75. Está aqui, né? A gente já encontrou que era a soma das duas. E a tensão foi essa que nós encontramos. Agora é só ir colocando cada resistor aqui e encontrando a corrente que a gente quer, certo? Então, para R igual a 1 ohm, quem é a corrente? Aqui, quando quando RL for 1 ohm, né? Está aqui. Ele pediu para encontrar R1, R2 e R3, né? Quando for 1, então fica 3. Eu vou dividir 12,5 por 3,7, que é o equivalente de Thevenin aqui, ó, mais a resistência de 1 ohm. Somei aqui, deu 4,75. 12,5 dividido por 4,75 dá 2,63. E sucessivamente, ó. Agora eu pego essa corrente, que eu encontrei aqui, de 2,63, elevo ao quadrado e multiplico pelo resistor, encontrei a resistência absorvida, consumida
pelo R1. E aí, sucessivamente. Né? Viu uma aplicação? Ficou muito bom aí, né? O cara ligou o som no último volume, ó, cara. Não dá nem para ir lá brigar com ele. Né? Da figura 1116, essa daqui. Determinar o circuito equivalente de Norton. É a mesma figura, né? Mesma figura. Aplicando o curto-circuito nos terminais AB, eu encontrei, quando eu curto-circuito aqui os terminais AB, aí eu encontrei 10 dividido por 5, né? Porque fica essa fonte de tensão em paralelo com esse resistor. E do outro lado, essa fonte em paralelo com esse resistor, porque aqui está curto-circuitado, né? Então, de tal forma que nos dois passou uma corrente de 3,33. Então, a impedância equivalente vista nos terminais AB, anulando as fontes, quem foi? Quando eu anulo as fontes aqui, né? Eu já encontrei a corrente total, certo? Aí agora, quando eu quero encontrar agora a impedância equivalente, eu anulo as fontes. Anulando essa fonte com essa fonte, desaparece a fonte, fica um fio ligado direto, um curto, né? Aí ficou 5 paralelo com 15. Pronto, está aqui. É multiplicar, dividiu pela soma, que dá 3,75. Está aqui, equivalente de TV. Deixa eu ver qual foi o tempo que deu aqui. Certo? É muito simples, né? Agora entrou uma coisa melhor. Determinar o TVNAM equivalente do circuito 1118. Esse circuito aqui, ó. No circuito aberto AB. Isso aqui que é interessante. Cada vez que você for encontrar um TVNAM, ele define o ponto que ele está pedindo. O ponto aqui é o A e o B, certo? Primeiro passo, nós vamos encontrar a corrente I2, ó, porque quando eu estou falando TVNAM, eu tenho que encontrar a queda de tensão, VAB, né, que é a tensão de TVNAM, e depois eu vou encontrar o resistor equivalente de todo o sistema quando eu anulo as fontes. Aí, o primeiro passo aqui é encontrar a tensão de TVNAM, que é a tensão VAB. Para achar a tensão VAB, eu preciso simplesmente da corrente em cima do R, do resistor de 6 ohms, que é a corrente 2. Quem é a corrente 2? Agora vamos trabalhar com Laplace, né? Tem duas malhas, eu quero achar a corrente 2, ó. Cadê a Lívia? A Lívia gosta de fazer isso aqui. Então, para mim achar o I2, eu construí a matriz da impedância daqui, ó. Quem é o Z11? É Z11, Z12, Z21 e Z22, né? Então, quem é o Z11? É a soma de todas as impedâncias da malha 1, que é 5 mais J5, está aqui, ó. Quem é o Z12? É a impedância que pertence à malha 1 e à malha 2 ao mesmo tempo, que é J5, está aqui, ó. Aí quem é o sinal? Que ele pode ser negativo ou positivo, né? Quem é o sinal? O sinal é negativo, porque a corrente 1 está descendo e a corrente 2 está subindo. Sentidos opostos, sinal negativo. Quem é o Z21? O Z21 é igual ao Z12, está aqui, ó. E quem é o Z22? É esse daqui. É a soma de todas as impedâncias da malha 2. Quem é ela? É 2 mais 6, que deu 8, e é J5 mais J3, né? Que deu J8. Está aí. Aí, para achar o I2, eu mantenho a coluna 1 da impedância, da matriz da impedância, da matriz da impedância, né? Isso. Mantenha a primeira coluna e substitua a coluna seguinte pela matriz das tensões. Quem é o V1? O V1
é 35,8 menos 17,4. Quem é o V2? Não tem fonte, é zero. Pronto, resolvi. Aqui pode aplicar Sarri, né? Encontrei. Acho o determinante do numerador, o determinante do denominador. Aqui. Já encontrei a corrente 2, que é 333 com ângulo zero. Agora vamos encontrar a tensão VAB. Quem é a tensão VAB? É a corrente 2. Quem é a corrente 2? É 3,33 com ângulo zero, vezes o resistor 6. Está aqui, ó, deu 20. Tá aí. Agora eu vou achar o V equivalente. Para achar o Z de Thevenin, como é que eu faço? Eu anulo todas as fontes. Anulando essa única fonte que tem aqui, fica um circuito fechado. Desaparece. Você não vê mais essa fonte de tensão. Aqui nós estamos vendo é 5 em paralelo com J5 e o outro aqui, a outra malha, está aqui outra malha. Aí eu vou encontrar a resultante dessas duas malhas. Quem é? Está aqui, ó. É? A resultante dessa malha dividido para a soma delas tudinho. Então, isso aqui é fácil de fazer, usando a calculadora que você tem. Olha aí que simplicidade, né? Então, a impedância de Thevenin foi dada aqui, ó, 3. Aqui, o autor do livro está usando a mesma máquina nossa, né? Daqui a pouco, quando eu sair aqui dessa aula gravada, aí eu vou lhe mostrar a utilização da máquina, com a ajuda da Rose e da Lívia, que já são campeãs, excelente, usando a máquina. Eu desconfiei na última apresentação da Lívia, né? Ela falou que usa a máquina. E a Rose também, toda besta. Eu usei a máquina, né? Tu viu eu perguntando para ela lá, mas você não passou para a forma polar? Não, professor, estou usando a máquina. Aí quando eu fui olhar, olha aí, né? Tá certo, é isso mesmo. Agora você constrói o diagrama de Thevenin. Quem é o diagrama de Thevenin? É a fonte velhinha que você encontrou, que é 20, tá aqui, ó, 20 com ângulo zero, né? Que é o VAB, né? O valor dessa queda de tensão VAB é a tensão de Thevenin. Mas em série com a impedância de Thevenin que você acabou de encontrar. Certo? Agora eu volto com você. O fuzuê lá já terminou, né? Agora eu volto com você e a gente já tem mais de 40 minutos de aula, né? Aula gravada. Terminou nada, o fuzuê do cara continua. Depois eu vou dizer para ele, olha, eu estava dando aula ali, ó, e tu ligou o teu forrozão aí de tua cachaça aí, né? É gente boa, né, companheiro? Ligou a tua cachaçona aí. Queridos, agora eu volto com os senhores para a sala de aula. Agora eu volto. Eu volto e nós vamos tirar agora as nossas dúvidas. Deixa eu parar a gravação.